A partir do século II, o Império Romano entra em decadência. O imperador Diocleciano decide dividir o Grande Império entre Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Constantino reconheceu a religião cristã e Teodósio a oficializou como a religião do Império. A arte do Império do Oriente afastou-se da influência greco-romana e evoluiu então para uma arte conhecida como bizantina. O mosaico do imperador Justiniano é um exemplo da maturidade alcançada na produção artística desse período. A obra encontra-se na cidade de Ravenna, na Itália, na região que Bizâncio libertou do domínio dos godos. Como característica desses mosaicos, é possível citar a elegância, a solenidade e uma convenção estilística admirável. A frontalidade pode ser observada como reverência ao tema a ser representado, além da bidimensionalidade das figuras, da simetria e da linearidade. O imperador, com todas as suas qualificações imperiais, é apresentado, mas a santidade, essa representação do divino, essa auréola que está em cima da cabeça dele, vai compor o personagem. É como se fosse uma representação divina aí na figura do imperador. E era a forma de representar a posição de cada figura era rigorosamente ordenada pelos sacerdotes, desde o local onde eles colocariam as mãos ou os pés, ou até as cores ou dobras das roupas. Os ícones bizantinos são uma grande tradição para a Igreja Oriental. São imagens de Cristo, de Nossa Senhora ou dos santos da Igreja. Eles poderiam ser apresentados em painéis de madeira pequenos e muitas vezes eram portáteis, ou em grandes mosaicos no interior dos templos. As técnicas empregadas na pintura são a têmpera e a encáustica. Na primeira fase da arte bizantina, obras como A Virgem e o Menino mostram uma mulher de olhos bem abertos que pode ver Deus, mas ela não olha para o menino, pois este também é seu senhor. Os santos Teodoro e Jorge, ícones guerreiros da tradição bizantina, vestem roupas da guarda imperial. Os anjos olham para cima, como que conduzindo o olhar para a mão que mostra o Cristo menino. As areolas, juntas, formam uma cruz e ensinam o que é essencial aos fiéis. Todo esse simbolismo e misticismo está presente na arte bizantina, mas a contenção e o sentido estético severo são evidentes. Em uma segunda fase, entre os séculos 8 e 9, as representações humanas realistas foram proibidas. As imagens não serviam apenas para o doutrinamento dos fiéis, elas eram consideradas como materialização do mundo sobrenatural. Em 730, o imperador Leão III declarou que era ilegal qualquer representação de Cristo ou de Maria. Por conta disso, militantes religiosos, conhecidos como iconoclastas, por mais de um século destruíram imagens que não estivessem de acordo com as determinações do imperador. Devido a esse período iconoclasta, parte das obras bizantinas desapareceu ou foi substituída pela cruz iconoclasta, ou por cenas animalescas, por exemplo. Os mosaicos que sobrevivem aí estão preservados na Itália, na parte que pertencia ao Império Bizantino. Nessa imagem do século XIV, mostra a destruição de uma igreja sob as ordens do imperador iconoclasta Constantino V. Eram permitidas apenas folhagens e figuras abstratas e geométricas, e essa limitação fez com que muitos artistas bizantinos migrassem para o Ocidente. Somente em 843, com a imperatriz Irene, a lei foi revogada, e o contato com a arte do Ocidente trouxe novidade para a arte bizantina. Essa obra a seguir, feita em mosaico na Catedral de Monreale, na Sicília, mostra a figura de Cristo, magnificamente grandioso, como um juiz. Abaixo de Cristo estão a Virgem e o Menino, os arcanjos e os santos em tamanho extremamente reduzido, sugerindo aí a importância dos personagens a partir das suas proporções. Os ícones são alterados em sua dureza. A distância entre a Virgem e o Menino Jesus é reduzida gradativamente. Na pintura Madonna de Vladimir, pela primeira vez, a Virgem maternalmente encosta seu rosto
no rosto do menino Jesus. Já não há uma distância dura, imperiosa ou divina, mas o carinho e o afeto entre mãe e filho humanizados. Nos 2 primeiros séculos da música cristã, muitas características da música na Grécia e das sociedades do período helenístico estavam presentes. Mas a música não poderia ser produzida ou executada apenas para deleite. Festivais e concursos também foram considerados inadequados para a igreja. A música instrumental passou por um período de desconfiança, pois seu passado pagão desaprova perante os novos convertidos. E aí, o canto de salmos e hinos, que era uma prática absorvida das sinagogas, que era uma prática judaica, tornou-se cada vez mais frequente na liturgia cristã. O canto era como um juramento dos cristãos ao novo compromisso religioso. Entre a reconstrução de Bizâncio, que é Constantinopla, por Constantino em 330, até a tomada da cidade pelos turcos em 1453, passaram-se mais de 1000 anos. A rica mescla cultural entre os povos ocidentais e helenísticos deixou entre os grandes feitos musicais uma diversidade de hinos e 8 modos distintos. Uma das peças mais importantes da música medieval bizantina é Kontakion estrófico, uma espécie de elaboração poética sobre uma passagem bíblica. Na liturgia cristã bizantina, há hinos breves, chamados de troparion, que intercalavam os textos de versículos dos salmos e eram musicados com uma base melódica de gêneros encontrados na Síria e na Palestina. Esses pequenos hinos ganharam importância e muitos se tornaram independentes da leitura dos salmos. O cristianismo trouxe alterações nas construções dos templos. A arquitetura pagã da Grécia e de Roma não era mais apropriada, porque servia para guardar a estátuas dos deuses, né? Já os cristãos se reuniam nas igrejas para acompanhar os serviços religiosos realizados pelos padres. Os salões internos são ampliados e ganham o nome de basílicas, com significado aproximado de pórtico real. O formato da basílica geralmente era elíptico e o altar era semicircular, para onde o olhar dos fiéis era direcionado. O corpo do edifício passou a ser chamado de nave e os espaços laterais de alas. Uma das características das espaçosas basílicas são seus telhados de madeira, com tetos planos e vigas à vista, e muito bem decoradas. Até 1520, a Basílica de Santa Sofia foi a maior igreja do mundo e possuía uma coleção de relíquias e uma iconóstase, que era uma parede ou um biombo de madeira que servia como divisão entre a nave e o altar sagrado, que era decorada aí com os ícones da igreja. Em 1453, Constantinopla foi tomada pelo Império Otomano e o sultão Mehmed II ordenou que a Basílica de Santa Sofia se transformasse em uma mesquita. Foram removidos então os sinos, o altar e os ícones católicos. Vários mosaicos foram cobertos por emplastro. O local permaneceu como mesquita até 1931 e em 1935 tornou-se um museu secular. Uma missão enviada pela Unesco em 1993 percebeu a deterioração do local, que era um emplasto caído, pinturas danificadas, telhados e janelas quebradas, os mármores estavam sujos, e aí trabalharam na restauração da Basílica. Pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula e das imagens. Quero pedir desculpas que não apareceu o meu rosto hoje, porque estou com uma pequena dor de dente e por isso estou com o rosto um pouco inchado. E espero me recuperar na próxima semana para falar com vocês. Quero que vocês façam os exercícios conceituais da página 599, 1 e 2 e os exercícios contextualizados 3 e 4 da mesma página e os de aprofundamento da página 600.
Vejo vocês na próxima semana e até lá!